O tema da mensagem de hoje é conservando a mente renovada. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa o texto no quadro, por favor. Olha o que Paulo fala. Não se amoldem, ou não seja moldado ao padrão deste mundo. O dia que nós aceitamos Jesus, nós entendemos que o mundo que vivíamos, a fé que nós tínhamos, a atitude que nós tínhamos, era a atitude normal que o mundo tem. Mas uma vez que você resolveu mudar a sua vida, mudar o rumo da sua vida, mudar a direção, não podemos mais olhar para trás. Paulo disse assim: mas antes transforme a sua mente através de uma renovação. Eu quero ministrar isso hoje. Quantos aqui querem ser renovados? Quantos aqui querem ter uma nova vida? Talvez você está tentando e nada acontece. Pastor, por que isso acontece? Porque enquanto a sua vida estiver ligada ao seu passado, você não consegue ter a linha do futuro. Você não consegue perceber aquilo que Deus projetou para você. Cristo não te tirou do mundo para te dar um banho e você continuar com as mesmas atitudes da mesma forma. Mas Ele te tirou de lá para que hoje você pudesse ser mais, muito mais que vencedor. O tempo de derrota passou. O tempo de choro foi embora. O livro de Mateus, capítulo 9, versículo 16, diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará. O vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservem. Há muitas pessoas, amado, que não conseguem romper no mundo espiritual, porque quer colocar vinho novo, que é a palavra de Deus, que é a presença de Deus, que é a presença do Espírito Santo, em odres que são velhos, que continuou com aquele odre do passado, com os costumes do passado. Mas o Senhor disse assim: isso vai romper em algum momento, e tudo aquilo que você recebeu será derramado, será perdido. Então, amado, não adianta você colocar um remendo novo numa roupa velha, porque o remendo vai forçar o tecido e essa roupa vai rasgar. Ponto 1. O novo e o velho não se misturam. A Bíblia diz que Jesus ele estava ensinando aqui aos seus discípulos e aos discípulos de João que o evangelho é totalmente novo na vida daqueles que nele creem. Nós imaginamos apenas que trocamos de religião. Tem gente que fala assim: nossa, o João agora virou crente. É como se ele tivesse deixado a religião da qual ele estava e agora está numa nova religião. Mas o João continua da mesma forma. O João agora só mudou alguns trejeitos. Agora mais, ele já não tem mais algumas atitudes supostamente que ele tinha. Ele não se dobra diante de outros deuses, mas ele continua com as mesmas manias do passado. A palavra de Deus diz que Ele é manso, Ele é suave, o Espírito Santo é meigo. E Ele não vai te forçar uma coisa que você não quer. Mas quando nós entendemos que aquilo que está em nós, que está no passado, voltando aos dias de hoje, é tempo de você deixar que o vinho novo venha entrar, mas em odres novos. Sabe, irmão? 2 Coríntios 5,17 diz: ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Nós somos livres. Eu percebo que por muitas vezes em alguns cultos, se não na maioria, tanto jovens como os cultos de domingo, há um mover, há um derramar muito grande da parte de Deus. Há um mover sobrenatural, onde as pessoas se alegram, onde elas choram, aonde sente a presença do Senhor, mas o Senhor disse assim: escuta, esse é o vinho novo que eu estou derramando. Mas eu preciso continuar derramando, mas você não está preparado para receber tudo aquilo que eu tenho para te dar, porque você ainda guarda trapo velho.
Você ainda está guardando as roupas velhas e está apenas fazendo um remendo do Evangelho. Evangelho é novidade de vida, é andar uma vida diferente da qual você andava. Sabe, irmãos? Pessoas que nasceram de novo, mas ainda continua falando de olho por olho, dente por dente. O Senhor diz o seguinte: agora o que paira sobre a tua vida é o meu amor. E da maneira que eu te amo, você deve amar o próximo. É preciso, na verdade, nós termos disposição, sabe, para romper tudo aquilo que faz parte de uma vida sem Jesus. Feche os teus olhos. Imagine as pessoas que você conhece, que não são cristãs, que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Agora seja sincero com você mesmo. Há muita diferença de você para eles? Se há uma grande diferença, e a diferença que eu estou dizendo aqui é na maneira de viver, tu és uma nova criatura. Se não, amado, você ainda é odre velho. Pastor, como assim? Eu vim aqui receber uma palavra e sair daqui alegre, porque o Senhor disse que me ama. Eu não estou dizendo que Ele não te ama. Ele te ama tanto que Ele está dizendo: eu quero derramar mais do vinho novo. Só que enquanto você não renovar a tua mente para as coisas que estão por vir, as coisas que eu vou estar fazendo, as coisas que eu quero derramar sobre a tua vida, não tem como. Porque o novo vai estragar o velho. Sabe, irmãos? Do mesmo modo que não se deve colocar um remendo numa roupa velha, o crente não pode querer andar com Jesus e continuar na prática do pecado. Eu quero te dizer que você e o pecado é como água e óleo. Se mistura no começo porque pelo calor da emoção parece bom, mas depois se separa. É tanto que quando nós cometemos algum pecado, antes não te dava nenhum tipo de sentimento ruim. Você não ficava triste, você não ficava preocupado, você não sentia acusado. Por quê? Porque você estava envolvido na lama. Hoje você é como a água que vem do Espírito e o óleo de unção que é derramado sobre a tua vida. E quando isso se choca, aparentemente é bom na hora. Mas quando separa, vem o peso. É o Espírito Santo que pesa sobre a tua vida? Não. Mas é quando a gente percebe que ainda estamos sendo odres velhos. Sabe, amado? Pois é impossível ter uma vida de santidade, permanecendo com as mesmas atitudes, quando você não tinha Jesus. Pastor, mas esse padrão de santidade ninguém alcança, verdade. Quando eu falo de santidade, eu falo de ser reservado, sabe? De ser separado, de ser kadosh. A Bíblia diz que o bem que eu deveria fazer eu não faço, e o mal que eu não poderia, esse eu cometo. Mas isso tem que ser de vez em quando. Algo que acontece esporadicamente, não pode ser uma prática. Porque se é uma prática, não é nascido de novo. A Bíblia diz que sem santidade ninguém vai ver ao Senhor. Ou seja, se eu não me reservar, se eu não procurar mudar, é porque eu não nasci de novo. E se eu não nasci de novo, eu não sou filho. Ah, pastor, eu estou na graça. A graça é para aqueles que nasceram de novo. Não existe graça para aquele que está no pecado. Você não vai viver da graça. Você está sobre a condenação da lei. Porque a lei dizia assim, você pecava e você precisava fazer alguma coisa para substituir o pecado. Para pagar o pecado. E quando nós nos sentimos acusados, a gente quer fazer alguma coisa. Ah, então já que eu pequei, eu vou orar. Já agora eu orei, Senhor, então agora eu estou gospel de novo. Agora não sou mais do mundo, agora eu sou crente. A graça é diferente. Você sabe que você é filho, que você é amado. E pelo fato de você ser amado, você não trai. Só trai quem não se sente amado. Um homem, quando ele é bem cuidado, tanto o homem quanto a mulher, pela esposa ou pelo marido, e amado pelo mesmo ou pela mesma, pode até passar pela tua mente, quando, sabe, tiver um rabo de saia, para ele querer fazer algo que ele não tem em casa. Mas se ele é muito bem alimentado em casa, não tem por que ele querer comer fora. Você está entendendo? Se a graça do Senhor te alcançou e você entendeu o amor dele, o pecado, ainda que bate na tua porta, você não tem prazer nele.
Eu não estou dizendo que você não vai se sentir ameaçado, que você não vai se sentir tentado, porque a tentação ela é notória, todos os dias acontece. Não vamos brincar de ser cristão e naquele dia, amado, ser decepcionado por ouvir do Senhor a palavra que diz: eu não te conheço. Mas eu estava na tua casa, eu congregava, eu tomava Santa Ceia, mas você nunca aprendeu qual é o meu amor. Às vezes, amado, nós somos tanto amados, tão amados por amigos, por família, por filhos, por parentes, mas nós trocamos isso por qualquer coisa. Tem gente que troca a sua família, a sua esposa, os seus filhos, sabe, por mais alguns reais de hora extra. E aí diz para a mulher: mas está te faltando alguma coisa? Eu saio 6 horas da manhã, volto meia-noite cansado, viro e durmo. A gente quase não conversa, mas te falta alguma coisa? O seu cartão de crédito, a fatura já está paga. Muitas pessoas acham que isso sim é real. Mas o que o Senhor te diz é que o meu amor supera todas essas coisas. Sabe, amado? Então já é hora de abandonar tudo aquilo que ainda lembra a sua vida velha, a sua velha vida, quando você não tinha Cristo. Eu quero que você ore pedindo ao Senhor que purifique a sua vida e que lhe dê força para isso. A partir de hoje, busque a santificação. Santificar é ser separado. Hebreus 12:14 diz assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Acompanhe no quadro: santificação, ou em sua forma verbal, santificar. Significa literalmente o processo pelo qual se separa algo ou alguém para um uso ou um propósito religioso, ou seja, tornar sagrado ou consagrar. Santificação é o processo de aperfeiçoamento gradual do ser humano, em que ele se aproxima do caráter divino e afasta do pecado, cujo fim é alcançar a perfeição. Embora na presente vida não a alcancemos, visto que o pecado reside em nós, mas prosseguimos em busca do alvo, ser semelhante a Jesus Cristo, vivendo em santidade. Sabe, irmão, é muito fácil falar do amor de Deus, é muito bom falar de Cristo, mas sabe qual é a Bíblia que o teu vizinho lê? A sua vida. Ele pode não conhecer nada de Deus, não pode conhecer nada de Bíblia, mas se você pisar na bola, ele fala lá, diz que é crente. E está fazendo isso e isso errado. E a Bíblia diz: se nós escandalizarmos o nosso irmão, nós estamos pecando. Sabe, irmão? Uma mãe me procurou um determinado tempo atrás, disse assim: escuta, eu gostaria de conhecer a tua igreja. Falei: uau, que legal. Ela falou: não sei se é tão bom assim. Falei: por quê? Olha, porque minha filha, antes de vir para a igreja, ela não fazia isso, não fazia isso, não fazia isso, não fazia isso, não fazia isso. Agora que ela veio para a igreja, ao invés de ela melhorar, ela piorou. Porque agora ela está, sabe, andando com o pessoal, se vestindo da maneira que não se vestia, agora resolveu fazer tatuagem. E eu não entendo que igreja é essa. Eu chamei e falei: minha senhora, nós não ensinamos isso. Mas a igreja é como um hospital. Tem gente menos doente, tem gente muito doente. E todos se misturam. Quando eu quero a cura, eu vou procurar quem pode me curar. Mas eu não vou querer me misturar com aqueles que estão com uma infecção perigosa. Sabe, irmãos? Nós precisamos entender que a igreja é um verdadeiro hospital. E também tem aqueles que, sabe, têm a atitude: não me rele e não me toque. Ele acha que porque ele paga um convênio e que ele está num apartamento, ele não pode nem sequer ouvir alguém do quarto do lado gritando, porque ele vai chamar o enfermeiro, alguém vai dizer: manda o fulano calar a boca porque eu quero dormir. Não sei para que tanto escândalo. Hospital não é lugar de você ficar comparando. Às vezes a gente chega na igreja e você se depara com pessoas boas, pessoas ruins.
Mas o Senhor não está aqui para falar para você comparar as pessoas, fazer algum tipo de comparação, mas comparar você mesmo. E dizer até onde eu preciso mudar, porque eu quero ter o caráter, eu quero ser parecido com Cristo. Eu disse todas essas palavras para essa mãe. E aí passou um tempo, essa moça não veio mais para a igreja. E ela foi para uma outra igreja, que depois foi para uma outra igreja, que foi para uma outra igreja e que casou. Com 17 anos. Um dia eu me deparei com essa mãe, estava eu e a minha esposa, e ela me abraçou e falou: pastor, eu te julguei mal, porque o problema não era a sua igreja, o problema era a minha filha. Porque a minha filha é igual camaleão, ela é aquilo que as pessoas são do lado dela. Se a pessoa é boa, ela fica boa. Se a pessoa é ruim, fica com as mesmas atitudes. E o jovem, normalmente, numa grande maioria, tem esses costumes. Mas Deus ama da mesma forma. Deus quer para perto da mesma forma. Então por que eu contei essa história? Porque às vezes, como você está sendo visto pela tua família? Se a Bíblia diz que nós devemos ter o caráter de Cristo. Pastor, por que eu não estou tendo o caráter de Cristo? Porque você recebeu o vinho novo, você recebeu o remendo novo, mas você quer colocar em coisa velha. Você quer continuar com as mesmas atitudes do passado, com a mesma religiosidade do passado, com o mesmo uso e costumes do passado. E o Senhor disse assim: eu tenho algo novo para você. Mas se você não quiser, eu não tenho como derramar. Porque se eu derramar, você vai romper. Sabe, irmãos? Esses anos de caminhada eu conheci muitos homens e mulheres cheios de Deus. Conheci homens tão cheios de Deus, que quem não conhecia essa pessoa falava: uau, como é que pode uma pessoa ser tão usada por Deus assim? Mas quem o conhecia dizia: eu não sei como que acontece isso, porque a vida dessa pessoa é toda torta. Eu não sei como que Deus usa, é porque Deus é infinitamente misericordioso. Mas se essa pessoa, com o tempo, ele se consertou, ele caiu a ficha, porque Deus é bom, sabe, irmãos? Ele passou a ser muito mais usado. Porque aonde há possibilidade de ser derramado vinho, o Senhor vai derramar, porque é isso que Ele quer. Ele quer transbordar a sua vida. 2, não podemos viver de aparência. Aqueles que desejam seguir a Cristo precisam abandonar as suas religiões da época, os seus costumes da época. Tem gente que se converteu até hoje e não passa debaixo da escada porque diz que dá azar. Não deixa um espelho quebrado dentro de casa porque não dá sorte. Isso quem prega são as religiões que você precisa fazer alguma coisa por merecer. O Senhor te diz assim: pode fazer o que for. Alguém um dia me ligou e falou: pastor, tem um alguidar de barra aqui com farinha, uma galinha aqui morta, com um monte de vela, ovo. O que eu faço com isso? Morrendo de medo. Eu falei: joga fora. Como assim? Você não vai vir aqui? Eu falei: eu não, sou lixeiro. Não, mas isso aqui é um trabalho. Eu falei: isso é lixo. Isso é trabalho para quem acredita e está preso ao passado. Minha irmã, você nasceu de novo. Não tem macumba que pegue em crente. Eu falo isso porque eu sou ex-pai de santo. E mesmo quando eu fazia trabalho, a primeira coisa, quando a pessoa reclamava que não deu certo, eu dizia: essa pessoa não é crente não, né? Por quê? Porque se for, não pega. E macumbeiro sabe disso. Por que não pega? Porque o endereço que o diabo vai, sabe, que ele pega ali na hora o nome, com a data de nascimento, com o fio de cabelo, seja lá o que for, para direcionar a maldição, quando ele chega em você, ele não encontra. É como você mandar um e-mail para um e-mail falso, ou para um e-mail errado, vai e volta. Porque em você, se você nasceu de novo, não vai pegar nada. E se pegou? Porque você infelizmente não nasceu de novo. Sabe, irmãos? Mesmo no mundo espiritual há uma direção. Quando você ora por alguém, você apresenta a pessoa ou em mente ou fala pelo nome, para que o Senhor vá em direção dessa pessoa. Não é assim? No mundo espiritual, o mundo das trevas é a mesma coisa. Então, meu amado, disse para ela: minha amada, pega lá, pastor, mas não vai, sabe, dar um negócio na minha mão. Não. A única coisa que vai acontecer é se você sujar, mas a água lava tudo. Pegue e jogue no lixo, porque isso não tem poder sobre a tua vida. Sabe, amado? Aqueles que querem seguir a Jesus, sabe, tem que abandonar esse tipo de religiosidade do passado. Hoje você é nova vida. Não viva mais uma vida de aparência. Pelo contrário, sabe? Tem gente que por fora é como sepulcro caiado. Você sabe o que quer dizer sepulcro caiado, que a Bíblia diz? Sepulcro, você sabe o que é? O túmulo.
Normalmente, hoje em dia, já tem aqueles apartamentos subterrâneos, né? Nos cemitérios mais chiques. Mas antigamente, amado, tinha aquele sepulcro. Quem não tinha dinheiro, passava cal. E aí, quando tirava o corpo de lá e os ossos iam para um ossário, que só tinha um buraco lá com uma tampa, eles passavam cal. Por isso que a Bíblia diz que era um sepulcro caiado. Então o sepulcro, quando ele estava caiado, quando era passado o cal, ele ficava branquinho, dava a impressão de limpo. Mas dentro dele estava sujo, porque ali estava um lugar onde era para reter pessoas em estado de apotrificação. Só havia imundícia. Mateus 23, 27 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente são cheios de ossos, de mortos e de imundícia. Sabe, amado, a opção pelo crer no favor de Deus é uma decisão pessoal. Se eu creio no favor de Deus, favor é quando você recebe algo mesmo que você não merece. E Deus tem favor nesta noite para você. Mas você precisa querer, você precisa desejar, você precisa ansiar por isso. Não olhe para você dizendo eu mereço ou eu não mereço. Mesmo aqueles, como o Senhor diz, que são hipócritas, que são como sepulcro caiado, até para esses tem favor de Deus. Mas de uma coisa tenha certeza, o favor ele não vai afastar da tua vida se você procurar a cada dia ser mais parecido com Cristo. Jesus, ele não interfere em nossa vontade, sabe? Mas ele espera que nós possamos tomar as nossas decisões. Eu frequentemente oro ao Senhor dizendo: Deus, em que eu tenho que mudar? Eu nem espero ele falar, porque o meu interior já fala por mim mesmo. Alexandre, você tem que mudar aqui, ali, lá. Talvez você fale, essa voz talvez não é do acusador, não. O acusador até acusa. Mas eu sei onde eu tenho falhado e eu sei em quem eu tenho crido. Então, não me custa, eu não estou agindo de justiça própria. Mas o quanto mais eu parecer com Cristo, mais o vinho dele será derramado sobre mim. Sabe, irmãos? O Senhor espera que você possa tomar a decisão de deixar de seguir os caminhos que por muitas vezes seguimos para seguir o dele. As coisas velhas só vão passar quando você tomar essa decisão. Eu já vi pessoas dizer assim: pastor, ora por mim. Por quê, irmão? Ah, não sei, eu não tenho sorte na vida amorosa ou na vida financeira. Fala, irmão, rejeita essa palavra. Você não tem sorte. A Bíblia diz que nós somos cercados de toda sorte de bênção. O problema é que você está preso no passado. Alguém lá atrás falou isso. Talvez você foi a alguma cartomante, algum lugar, ou alguém na família dizendo: não, nossa família é assim mesmo. Ninguém tem sorte no amor. As que casa, separa. Quando não separa, fica viúvo ou viúvo. E a pessoa recebe isso mesmo inconsciente. E carrega isso mesmo hoje sendo uma nova criatura. A Bíblia diz, amado, que nós devemos acordar todo dia esperando: o que será que Deus vai fazer de bom hoje na minha vida? Porque de mal Ele não tem nada. Nós é que abrimos as portas dizendo: nossa, com a luta que está tendo, com a crise que está havendo, lá na empresa passando por isso, o que será que vai acontecer hoje? Sempre esperamos algo ruim. E o Senhor diz: todos os dias eu tenho boas novas para você. Sabe? Decida eliminar tudo aquilo que lembra a sua velha vida. Começando a fazer uma limpeza de dentro para fora. Jogue fora tudo que ainda liga você ao passado. Eu sei que se você realmente nasceu de novo, e eu creio que sim, essas coisas não podem tirar a tua salvação, mas elas podem impedir algumas atitudes de Deus na sua vida. A primeira coisa que nós devemos ser é reconhecido. Um profissional, quando ele tem algumas características ruins, ele não é reconhecido como tal. Mas se ele procura fazer com excelência, se ele procura dar além do que lhe foi pedido, eu não estou falando nem de cristianismo, estou falando de profissionalismo. Aonde ele for, ele será reconhecido pelo seu trabalho. Aonde você for, as pessoas, mesmo sem saber quem você é, vejam um brilho em você, dizendo: escuta, você é cristão?
Porque eu vejo algo diferente em você. Você não precisa falar nada. Porque a nossa vida precisa ser parecida com Ele. Afinal de contas, foi para isso que nós aceitamos Jesus. Para deixar o velho homem e agora ter uma nova vida. Sabe? É isso que nós precisamos fazer. Deuteronômio capítulo 7, versículo 26 diz assim: não porás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela, e de todo a detestará, e de todo a abominará, porque anátema é. Aquilo que te liga ao passado, tira de dentro da tua casa. Alguém me perguntou: pastor, eu ganhei essa presilha de ouro, e era da minha bisavó, que passou para minha avó, que passou para minha mãe, e é da Nossa Senhora não sei das quantas. Eu não sou idólatra, mas eu sinto que eu tenho que carregar isso no meu pescoço, porque é uma questão de hierarquia de família. Amado, eu respeito a fé de qualquer pessoa. E quem me conhece sabe disso. Que eu não sou aquela pessoa que vou chegar na tua casa, porque você tem uma imagem, porque você é de qualquer outra religião, e vou falar que tudo aquilo é do capeta, e vocês vão tudo para o inferno. Quem me conhece sabe que eu não tenho esse costume. Mas estou falando de uma pessoa cristã, que optou por ter uma nova vida e andar com Cristo. Eu sei que ela não estava presa à idolatria que estava lá, mas ela estava presa por dois valores: o emocional e porque realmente a peça era muito cara. Agora, imagine você, que você casou e você ama a tua esposa, e a tua esposa te ama, mas ela ganhou um presente do ex-namorado, que valia muito. E junto a esse presente é uma joia que tem a foto dele. Você está entendendo? Aí o marido olha para a esposa toda vez e fala: não, mas tem um valor importante que eu estou com você. Me ajuda aí, né? Eita Deus! Assim se sente o Senhor. Ou você é odre nova, ou você continua sendo odre velho. Pano velho não aguenta costura. Sabe, irmãos? Os odres eram sacos de couros utilizados para guardar líquido. Imagine, né? Eles tiravam o couro do animal, fazia um saco comprido, e aquilo era curtido para que pudesse guardar líquido. Eles guardavam água, guardavam vinho. E o vinho novo, ele só poderia ser colocado num odre novo. Não tinha como você colocar o vinho novo num odre velho. Por que vinho novo? Porque existem vinhos que eles ficam um determinado tempo, eles já são mais curtidos, já são envelhecidos. Este vinho mais velho, ele não tem a mesma fermentação. O prazo de fermentação dele é mais quando ele é novo. Então a fermentação desse vinho novo costumava esticar o couro do odre e não deixava o vinho sair. A fermentação era tanto que ele esticava, como você pegar uma bexiga e começar a soprar, sabe? Vai esticando, esticando. Quando o odre era novo, o couro era novo, era a primeira vez, era virgem, sabe o que acontecia? Ele ia e depois retornava. Mas quando era velho, ele rompia. Sabe, amado, esse vinho novo que a Bíblia diz é o melhor de Deus para nós. É aquilo que é fresquinho, aquilo que sai do trono para você. Mas se você continua sendo um odre velho, sabe, com roupa velha, remendada com remendo novo, a hora que vier você não vai suportar, porque aquilo vai vazar, aquilo vai estourar, aquilo vai sair. É onde nós, por muitas vezes, recebemos algo da parte de Deus e em algum momento se perde. Aquele odre não poderia ser usado novamente com vinho novo, pois o odre sem elasticidade, ele se rasgaria. Eu quero te dizer que, para ser cheio do Espírito Santo, o crente precisa de uma vida renovada. O bom de nós é que nós somos recicláveis. Não adianta você dizer: não, eu tenho a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Você nasceu e você vai crescer em Cristo Jesus. O Senhor sempre tem algo novo para ter sua vida renovada. Pastor, quando eu sei que a minha vida é renovada? Quando eu sou confrontado por alguém.
Se você é daquele que é bonzinho, crente pra caramba, mas quando foi confrontado, você roda a baiana e vira Vera Verão, aí, filho, aí tem alguma coisa diferente. Epa! Comigo é assim, eu meto a mão na cara. Vizinho fala alguma coisa comigo, não. Sou crente, mas não sou besta. Será que tem alguém aqui assim? É tempo de mudança. Todos nós temos um momento de explosão, né? Mas você não pode, toda vez que você é confrontado por alguém, né? É daquele que sai mostrando o dedo porque o cara te atravessou, né, no farol. Sai buzinando, tentando comprar o guarda. Imagine o Senhor que mora dentro de você, olhando tudo isso e fala... Parecendo aquele emoticon, né? Que tá assim, sabe? Fala, meu Deus, como é que pode? Diz ele que é meu filho. E é! O pior é isso, é. Mas não consegue ter vinho novo, porque o odre ainda é velho. Sabe, amado? Você precisa ter a sua vida renovada. Pastor, você está falando de renovo, mente renovada, corpo renovado. Como que isso acontece? Espera aí que nós vamos chegar lá. A partir do momento que você reconhece que o odre está velho e que está sujo, o odre quando estava velho e estava sujo, ele servia para uma única coisa, jogar fora. Mas como que eu me lanço fora? O Senhor não está falando do odre, seu corpo, mas a sua atitude precisa ser mudada. Assim como o vinho novo também não combinava num odre velho, amado. Porque o Espírito Santo não combina com vida de pecado. Efésios 5:18 diz assim, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Decida hoje ser alguém que está buscando o odre novo, uma vida de santidade, um padrão de ser cristão, de ser parecido com Cristo. Só você ganha com isso. Porém, meu irmão, é necessário que a sua vida esteja fluindo no Espírito. Se você ora, ore mais. Se você jejua, jejue mais. Tem gente que fala, pai, eu vou perder a minha vida só fazendo isso? Você não está perdendo. A Bíblia diz que aquele que perder a sua vida, ganhá-la. Quando eu estou fazendo, eu sinto uma alegria tão grande e eu estou ganhando cada vez mais. Às vezes nós queremos perder o nosso tempo olhando o defeito do A, do B e do C para justificar os nossos erros. O Senhor disse assim, olhe para o teu erro. E quando alguém apontar o teu erro, não exploda com essa pessoa. Mas entenda que essa pessoa está falando uma verdade e que é tempo de mudança. Porque nós só corrigimos alguém a quem amamos. A Bíblia fala sobre isso. Deus corrige a quem Ele ama. Se você está recebendo uma correção de alguém, é porque essa pessoa tem um mínimo de carinho por você. Porque quem não gosta quer mais que você, desculpa a expressão, se exploda. Não é? Eu não gosto, nem aí que ele faz por mim, não faz diferença nenhuma. Mas quando é alguém que você ama, quando é alguém que você se preocupa, você fala, fulano, faz isso não que é feio. É chato dizer, mas tem hora que dá vontade de dizer, você é crente. Lembra? Lembra? 1 Coríntios 2:9 diz assim, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus te ama, e por isso que Ele tem preparado todas essas coisas. Eu só posso derramar do meu vinho, da minha unção, da minha graça, da minha paz, se você estiver pronto para receber. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Você vê alguém cheio do Espírito Santo e outro menos. Por que Deus vai escolher? Não porque aquela pessoa não merece, todos merecem. Mas porque nós esvaziamos de nós mesmos. Se eu pegar esse recipiente aqui, você está vendo que tem um pouco de água? Que o resto eu já bebi, tá? Mas vai caber mais o que tem aqui? Esse espaço? Eu tiro essa água, vai caber um pouquinho mais. Mas se eu coloco essa jarra pela metade, com alguma coisa, seja sólida ou seja líquida, a quantidade que o Senhor quer derramar sobre este recipiente vai ser a mesma quantidade que se ela tivesse vazia? Não. Então às vezes eu fico pensando, Deus, por que eu não consigo?
Por que eu estou orando e não está acontecendo? Por que eu tenho orado que eu gostaria de ter alguns dons espirituais, eu gostaria de falar em línguas, eu gostaria de profetizar, eu gostaria de ter visões de anjo, eu gostaria, sabe, de ser alguém como a Bíblia diz que é. Por que isso não acontece? Porque todos aqueles que receberam, eles se esvaziaram dele mesmo para encher da presença dele. Quando nós temos algo misturado, não tem valor, amado. Se você for comprar uma gasolina misturada, você não quer. Um álcool misturado, você não quer. Se você for comprar uma Marmitex e lá tiver tudo misturado, arroz, feijão, a farinha, a salada, você não quer. Ainda que você faça isso, mas você não quer aquilo que já misturaram. Por que Deus é obrigado a querer alguma coisa que nós misturamos? Ele ama você, Ele vai lutar por você em todo sentido, mas Ele não aceita esse pecado que está misturado com aquilo que era para ser graça. Jesus disse que remendo novo não combina com roupa velha. Ou seja, não podemos ser cheios do Espírito Santo e ainda ter uma vida vivendo ou querendo viver em pecado. O crente não pode viver uma vida de aparência. A palavra do cristão deve ser sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Amém?